Graça e paz, boa noite. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo pela live. Nós agradecemos ao Senhor por mais um domingo na presença dEle. Quero ler com você Salmo 118, que diz o seguinte: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós te agradecemos, bendizemos ao Senhor por esse dia que o Senhor nos destes. Louvamos e exaltamos o teu santo e precioso nome, pois o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Engrandecemos ao Senhor, Pai. Louvamos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Mais um dia, Senhor, o qual o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de exaltar e engrandecer o teu santo nome. Por mais um ano de vida de Ibne, Deus, na presença do Senhor, diante do Senhor, louvando e exaltando o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue conosco, derramando sobre nós a tua graça e o teu favor, nos abençoando através da tua palavra, através dos cânticos que serão cantados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas novamente
Paz do Senhor Jesus a todos, todos que estão presentes, todos que estão nos vendo pela live. É um prazer estar aqui. Nós estamos completando 47 anos esse ano, né? 47 anos da existência da Igreja Batista Nacional da Esperança. É um motivo de alegria para nós, amados, porque são muitos anos, né? Muitos anos. E durante esses anos todos, Deus nos deu vitórias, muitas vitórias. Muita gente passou por aqui, inclusive muita gente que nos vê no momento, né? Nessas lives e também desses vídeos gravados que temos feito. E Deus sempre nos sustentou, né? E a gente vive um momento difícil, né? Momento muito difícil nesses dias, mas Deus, Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, não é, amados? E esse mês é o mês de aniversário da igreja, e semana passada pregou Júlia Maria, filha do pastor José Jorge de Oliveira Júnior. E hoje quem vai estar dando a palavra é o pastor José Carlos. E semana que vem vai ser o nosso irmão Antônio da Paixão. E no último domingo estarei eu pregando aqui, se assim Deus permitir, não é? Amados, nós estamos transmitindo pela internet o culto, mas também estamos com um número bem pequeno aqui, de pessoas presenciais. Nós não estamos na irresponsabilidade. Nós tivemos o cuidado de colocar álcool em todos os ambientes da igreja e demarcamos também os lugares para que um número bem pequeno de pessoas estivesse aqui conosco. Eu acredito que o papel da igreja sempre é um papel completo para dar resposta à sociedade, a toda a sua necessidade, muito mais agora, não é? Muito mais agora que a sociedade não tem resposta, não é? A igreja sempre foi, ela é e sempre será a resposta para toda a necessidade da sociedade. A igreja é o sustentáculo desse mundo. A igreja, ela é a base desse mundo. É por causa da igreja que Deus ainda não trouxe um juízo completo a esse mundo. Então, como igreja, nós estamos aqui também para interceder pela nação, interceder pelo país, interceder pelo mundo, para que Deus, na sua infinita misericórdia, muda essa situação. Venha mudar essa situação. Diretamente ou indiretamente, nós cremos nisso. Então você que está presente, você que está do outro lado aí, na internet nos acompanhando, vamos fazer uma oração, antes que o pastor José Carlos venha para pregar, nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus misericórdia para com esse mundo, misericórdia para com a nossa vida, só Ele para mudar essa situação. Se Ele vai usar os médicos, um medicamento, uma vacina, não importa. Mas Ele vai fazer, Ele pode fazer algo por nós. Amém, amados? Vamos fazer uma oração. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, clamamos ao Senhor, Deus, por misericórdia. A Tua palavra diz, a um coração quebrantado e contrito, Tu não desprezarás. E nesses dias, Pai, temos vivido dias difíceis, dias, ó Pai, Senhor, impensáveis, Pai amado, ó Deus, outrora, mas nós cremos no Senhor. Cremos que o Senhor, Deus, pode fazer o impossível, Pai amado. E para o homem, Pai amado, nós vivemos momentos impossíveis, Pai amado. Mas o Senhor é Deus dos impossíveis. O Senhor é Deus que pode abrir o entendimento dos médicos, dos cientistas para um medicamento, para uma vacina.
mas o Senhor também, Pai amado, diretamente, Pai amado, pode varrer esse vírus, ó Deus, essa enfermidade da face da terra, Pai. O Senhor pode dar uma ordem, Pai amado, e uma palavra Tua é o suficiente, Deus. O Senhor está permitindo por um propósito, mas o Senhor pode dar um basta nessa situação, Pai. Deus, nós oramos e pedimos a misericórdia do Senhor, Deus, nesse tempo, Deus, nesta hora. Também apresentamos a Ti o pastor José Carlos, que vai estar ministrando a palavra, Pai. Que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento, Pai. E que a boa semente, a boa palavra, a água viva, que é a Tua palavra, Deus, chegue aos nossos corações. Chegue ao nosso entendimento, Deus. E nos traz vida, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Eu vos cumprimento com a graça, a paz e o amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom poder saudar os irmãos com esta paz. A Bíblia fala que essa paz não é uma paz comum, não é uma paz apenas de palavra, mas é uma paz que excede a todo entendimento. E eu dou graças a Deus porque tenho o privilégio de compartilhar essa paz. Como já foi dito aqui pelo nosso pastor Wesley Ferreira Muniz, nós estamos completando 47 anos. E eu estava no meu coração pensando acerca de o que falar numa noite como essa. O que falar quando nós que estamos completando 47 anos, e desses 47 anos, eu cheguei aqui em 1980, então já são 40 anos, né? Que eu faço parte deste corpo de Cristo que é a igreja, e aí então, nós estamos celebrando 40 anos de história. Sempre quando eu faço aniversário, eu fico me questionando, final de ano também eu fico um pouco me cobrando, o que foi que aconteceu nesse ano, o que eu realizei até aqui, o que aconteceu de fato, para que hoje eu com 56 anos, eu possa olhar para trás e ver significado em tudo que passou. E também com relação à igreja, eu fiz um pouco disso, eu pensei um pouco disso, é próprio da minha natureza pensar nisso. Então eu quero falar hoje, rapidamente, né? A nossa live, ela é 1 hora apenas, e eu tenho que lembrar disso, né? Quando eu falo para mim mesmo, porque eu quero falar sobre a Ele seja a glória na igreja e em Jesus Cristo. A Ele quem? Aquele que é a razão de todos nós estarmos aqui, de todos nós existirmos. Deus, o soberano, o Criador, o Altíssimo. Eu quero falar sobre a igreja. O que é a igreja dentro do contexto humano, mas principalmente o que é a igreja no coração de Deus. Amém? Então abra sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreve à igreja dos Efésios, a igreja, aí para nós, a carta aos Efésios, no capítulo 3, os versículos são 14 a 21. Quero aproveitar um momento aqui, que estamos ao vivo aqui, dizer para os irmãos, para os amigos, para aqueles que estão chegando para esse momento novo, que é uma alegria para nós podermos, de alguma maneira, estar se fazendo presente na sua vida e dizer que nós queremos que você, onde quer que você esteja, você seja abençoado pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Isso tem tudo a ver com aquilo que vamos falar nesta hora. Então,
A leitura que vamos fazer agora é a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 3, versos 14 a 21. E quero pedir também, se você puder, compartilhar com os seus amigos, com as pessoas que você conhece, essa nossa live. Isso vai fazer com que outras pessoas também possam ouvir essa mensagem. Outras pessoas também possam ser alcançadas com essa revelação da graça e do amor e da bondade de Deus. Amém? Então dê aí o seu like, como é que se fala? É joia, sei lá. Mas compartilhe. Amém? É interessante como tudo é novo, né? Tudo é novo. Até essa comunicação diferente que nós estamos passando por ela. Amém? Vamos ler então. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio de seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças por esse dia, te damos graças por estarmos aqui nesta hora celebrando esses 47 anos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos alcançou com a tua graça. Por meio do teu Espírito Santo, o Senhor revelou o seu amor por nós. E tendo, Senhor, a ação do teu Espírito Santo em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nós nos rendemos a ti. Nos rendemos ao teu sacrifício. Nos rendemos ao teu amor. Nos rendemos à tua graça, à tua bondade, à tua misericórdia. Nos rendemos ao perdão do qual nós não éramos dignos e nem somos, ó Pai. Nos rendemos a ti, Senhor, por entender agora, vivendo por fé, crendo que a vida eterna é uma dádiva, é um presente do Senhor. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor se deu por nós, espontaneamente, para que todo aquele que crer em ti não pereça, mas tenha a vida eterna. E por isso nós te agradecemos, bendizemos, louvamos, agradecemos, ó Deus. Fala conosco, Senhor, fala com cada um de nós que aqui estamos, fala com todos aqueles que, Senhor, em algum momento irão ouvir essa mensagem, que ela alcance, Senhor, que o poder do teu Espírito Santo, Senhor, alcance cada vida, e faça nessas vidas a bênção, a graça, a ação de convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que também eles se rendam ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, ó Pai. Amém? Sabe, num momento como esse, num momento de tanta incerteza, enquanto vinha para a igreja, ouvia uma reportagem que uma médica dizia que está sendo precoce a abertura dos comércios, tanto em São Paulo quanto aqui em Minas, e que depois ela se rende dizendo que não é só uma questão médica apenas, científica, mas também há outras
situações, outras condições, tanto comerciais, financeiras, mas também, até mesmo no contexto espiritual. Quantas pessoas estão isoladas, estão sozinhas, estão carentes de um abraço, e muitas vezes nem sendo sozinhos, estamos com a nossa família, mas também estamos carentes de abraço, carentes da companhia, da presença, do calor uns dos outros. E aí, então, nesse momento em que nós vamos falar da palavra de Deus, eu quero falar nessa oportunidade sobre a igreja. Porque hoje, quando se fala sobre igreja, pensa-se muitas coisas que são distoantes, que são divergentes, que são diferentes do real significado, da verdadeira razão pela qual nós existimos. Porque, diferente do que muitas pessoas pensam, a igreja não é uma instituição humana. De acordo com a sociedade, com o mundo secular, a igreja é uma instituição religiosa. Mas a igreja, ela nasceu antes de se tornar uma instituição religiosa. A igreja, ela nasceu no coração de Deus, como uma agência espiritual para propagar, para anunciar boas novas, boas notícias. E por que nós precisamos de boas novas? E por que nós precisamos de boas notícias? O fato é que quando Deus criou o homem, lá no princípio de todas as coisas, Deus criou o homem para a eternidade. Deus não pensava no homem para a morte, mas Deus pensava no homem e deu ao homem uma posição de honra diante de toda a obra criada, para que esse homem se relacionasse com ele dia a dia. E aí então, por causa de uma decisão, de uma escolha que o homem fez, o homem se tornou distante de Deus. Ele foi separado de Deus. E aí, alguns vão dizer, mas o que foi que o homem fez? Dizer que o homem pecou é muito simples. Mas eu quero dizer para você que o homem fez mais do que isso. O homem decidiu, na sua escolha, ser ele aquele que iria dirigir a sua própria vida. Aquele que iria fazer o que ele próprio escolhesse. Ao tomar uma decisão de comer de um fruto e, a partir daí, ter ciência de todas as coisas, o homem entendia que estaria decidindo por ele próprio, ser igual a Deus, ou quem sabe até maior. Mas o fato é que quando o homem deu ouvidos à serpente, a Satanás, e isso veio ao seu coração, ele tomou uma decisão errada. E então, nós encontramos toda uma trajetória humana, desde Gênesis capítulo 6, quando Deus diz o texto que desistiu do homem e quis destruir toda a humanidade, mas achou um homem chamado Noé, cujo coração agradava a Deus. E por meio daquele homem, Noé, Deus quis então um novo começo. Mandando o dilúvio, destruindo a humanidade, através da família de Noé, há um novo começo. Mas novamente o homem se perde, novamente o homem se volta para si mesmo, esquecendo-se de Deus, e aí nós vamos encontrar, vezes após vezes, Deus sempre estendendo a mão. E o que a carta que foi lida aos Efésios tem a ver com isso que eu estou dizendo?
já vou chegar lá. É preciso entender o que Paulo está procurando ao escrever essa carta. Alguns estudiosos dizem que a prisão do apóstolo Paulo aconteceu por 3 vezes. Jerusalém, Cesareia, quando ele é transferido de Jerusalém para poder ser levado ao governador, e no caso aí, Félix, e depois Festo, e lá em Cesareia ele fica por 2 anos, depois ele vai ser levado para Roma, tem uma viagem turbulenta, isso aí nós começamos no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos e vai até o capítulo 28, quando Paulo está em Roma. E nessa estadia de Paulo em Roma, do ano 58 ao ano 63, Paulo vai ser morto por volta do final de 63, 64, Paulo escreve essa carta. E o que se diz dessa carta é que ela não teria sido direcionada à igreja de Éfeso apenas, mas era uma carta escrita, como é mencionado pelo apóstolo Paulo, a carta de Corinto, que ele faz menção na carta escrita à igreja de Laodiceia. Então, essa carta teria sido escrita para os irmãos em Éfeso, mas também para Laodiceia, e que ela fosse lida ali. E qual é o interesse do apóstolo Paulo em escrever essa carta? Ela não é uma carta pessoal. Como assim? Há uma certa falta de trato de algum problema específico, entende? Paulo não está escrevendo essa carta como a igreja de Corinto para tratar de problemas. O objetivo de Paulo, ao escrever essa carta, desde o primeiro capítulo, é trazer uma revelação do processo em que Deus está restaurando o homem, levando a Jesus Cristo, a conhecer a Jesus Cristo, o propósito, o seu plano maior, que por meio de Jesus Cristo havia agora uma nova aliança, um caminho novo para que todo homem, não apenas o judeu, mas que todos os homens, quer seja de sangue judeu ou gentio, pudesse agora chegar à presença de Deus, por meio de Jesus Cristo. Essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, se você abrir comigo aí no capítulo 1, versículo 15, você vai encontrar na minha versão NVI, vai dizer assim: por essa razão. No capítulo 2, no capítulo 2, no capítulo 3, versículo 1. De novo, Paulo escreve, por essa razão. E no capítulo 3, versículo 14, de novo, por essa razão. Quando Paulo está dizendo por essa razão, é porque ele está expondo anteriormente, ele está fazendo uma exposição daquilo que Deus fez na primeira parte através de Cristo Jesus, no capítulo 1. De todas as bênçãos com as quais Deus nos abençoou por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo para esses irmãos de toda uma região o plano de Deus e a revelação deste plano de Deus por meio agora dos seus profetas, dos seus apóstolos, dos seus pastores, a revelação desse plano para que
agora, por meio de Jesus Cristo, todos os homens pudessem ser alcançados com a graça de Deus. Então, Paulo escreve uma carta direcionada à igreja. É uma carta, entre aspas, impessoal, no sentido que ela não está lidando com problemas de uma igreja local, mas é uma carta em que Paulo escreve uma carta pastoral porque está interessado em edificar, em fortalecer, em consolidar a fé dos irmãos. E ele vai trazer para nós, por meio desta carta, um direcionamento de como nós podemos viver de maneira que essa graça que nos alcançou, nós possamos viver de maneira digna, agradável a Deus, para que nós possamos alcançar a eternidade com Cristo, e em Cristo e por Cristo. Amém? Estou me fazendo entender? Vocês estão entendendo? Amém? Pois bem, o que é a igreja então para nós? Eu disse que eu sou uma pessoa que gosta de fazer avaliação, de pensar em mim, de olhar para o meu passado. Alguém reconhece esse utensílio aqui? O que é isso aqui? Um prato, mas um prato de louça comum? Um prato de alumínio. Isso quer dizer o quê? O que diz o fato de ele ser um prato de alumínio? É coisa dessa década? Hein? Acho que não, né? Eu acho que, olha, esse prato aqui, ele está na minha casa agora, né? É uma herança que a minha esposa recebeu da mãe dela, né? Isso aqui, quando eu vejo um prato como esse, eu lembro do interior. Eu lembro lá de trás. Eu lembro de princípios, de coisas lá de trás. E eu lembro que o que é esse utensílio? O prato é um objeto, né, que nós utilizamos para nos alimentar, não é verdade? Mas ele é só um instrumento, porque se ele vier ser colocado à nossa frente e nós estivermos com fome, com muita fome, mas se ele estiver vazio, vai ter alguma utilidade? Não. Não é verdade? Isso quer dizer que esse utensílio, que esse objeto, que o prato, ele tem utilidade sim, mas se ele estiver com conteúdo, com um alimento, não é verdade? E o que é a igreja? Para que a igreja existe? Nós lemos aqui no capítulo 3, no versículo 19. Nós lemos aqui dizendo o seguinte: a partir do versículo 18: vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O que é que nós somos como igreja? O que é a igreja? A igreja é uma agência do reino de Deus. É uma agência espiritual. Ela traz no seu conteúdo, na sua missão,
o propósito de ser uma agência do reino de Deus, que vai propiciar, ser um instrumento, porque a igreja por si só é como o prato. Ela é um instrumento, mas a igreja, se ela estiver vazia da presença de Deus, vai ser apenas uma religião. E a igreja, para cumprir a sua missão de anunciar boas novas, o evangelho, ela precisa estar, então, tendo nela o quê? O conteúdo, a mensagem, a propagação das boas novas, das boas notícias, para que todo homem, em qualquer situação que ele entenda, que ele esteja, em qualquer circunstância que ele esteja vivendo, por mais difícil que ele pareça, por meio da igreja, ele possa entender o quê? Aquilo que está aqui no versículo 20. Entender que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A igreja é portadora de uma mensagem de esperança, de vida, de salvação, de restauração. A igreja, ela aponta para uma porta que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E aquele que entra por essa porta encontrará pastagens para a sua sobrevivência eterna. A igreja, se ela perder o seu propósito, se ela perder o seu conteúdo, ela não serve, ela não tem razão de existir. Mas se ela estiver ciente de que ela é apenas um instrumento, para que por meio dela Deus possa alcançar o perdido, ela é uma agência espiritual do reino de Deus sobre a face da terra. E aí eu preciso, então, dizer para você, o que não é igreja? Igreja não é um prédio. Porque agora eu não posso ir lá na igreja, ou eu não posso estar com meus irmãos na igreja, eu não posso usufruir da presença de Deus. Não, a igreja não é uma instituição humana, a igreja somos nós, a igreja sou eu, porque onde estiver um homem, uma mulher, uma pessoa sedenta de conhecer a Deus, de sentir, de ter na sua vida a presença de Deus, Deus se chegará a essa pessoa. Certa vez o Senhor Jesus estava passando por Jericó, e uma multidão estava ladeando a passagem onde ele ia passar, porque as pessoas estavam curiosas, porque ouviam falar de um Jesus que curava, fazia com que o cego enxergasse, com que o coxo andasse. A fama de cura de Jesus era tamanha. E milhares de pessoas estavam ali esperando Jesus passar. E havia um homem de estatura pequena, chamado Zaqueu, que queria ver Jesus. Ele não estava movido apenas pela curiosidade, mas ele estava agora movido pelo interesse maior de ver Jesus. E ele, superando todas as adversidades, dificuldades, e não tendo outra maneira de conseguir ver Jesus passar, que não fosse subir numa figueira brava, ele sobe porque disse, certamente ele passará por aqui, eu irei vê-lo. E qual foi a surpresa de Zaqueu? Embora houvesse uma multidão de pessoas querendo ver Jesus passar, quando Jesus passa por Zaqueu, naquela figueira,
Ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu desceu, recebeu Jesus Cristo na sua casa. Aquilo foi um comentário, porque Zaqueu era cobrador de impostos, era tido como um traidor do seu povo, um ladrão. E Jesus estava na casa de Zaqueu. O coração de Zaqueu foi mudado. A sua mente foi transformada. Ele disse: Senhor, se eu tenho roubado das pessoas, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque eu não esperava. Por isso que aconteceu. Do Senhor não apenas me ver, mas me reconhecer pelo meu nome, me chamar pelo meu nome. E a igreja, quando Jesus esteve, foi o Senhor Jesus que anunciou o amor do Pai. Foi o Senhor Jesus que anunciou a graça do Pai. Foi o Senhor Jesus que anunciou o perdão do Pai. E agora essa é a missão de nós como igreja, de anunciarmos para você o amor de Deus, o perdão de Deus em Cristo Jesus, o favor de Deus, esse Deus que nós lemos, que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Zaqueu pensava apenas em ver Jesus, mas Zaqueu foi surpreendido por Jesus chamando-o pelo seu nome. Aqui, no capítulo 2, no versículo 10, desculpa. Amém. No capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Por meio da igreja, o que Deus espera de você, de mim, de cada um de nós, é que nós tenhamos apenas uma atitude, como a atitude de Zaqueu, a atitude de querer ver o Senhor. E nós vamos ser surpreendidos, assim como Zaqueu, de não apenas ver o Senhor, porque outras pessoas também tiveram a mesma experiência de Zaqueu, de não passar indiferente pela pessoa do Senhor. A mulher que estava enferma, que tinha um fluxo de sangue que não terminava, já há 12 anos padecia daquela enfermidade, mas aquela mulher, ela teve uma atitude de fé, e ela disse: se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu vou ser curada. E quando ela tocou, ela foi curada, ela recebeu a bênção da cura, mas Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos indagaram: Senhor, mas como o Senhor diz se alguém tocou? Porque nós estamos sendo cercados, apertados por uma grande multidão de pessoas. Mas o Senhor disse: alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu poder, virtude. E a mulher se apresentou. Ela se identificou para Cristo. E ela, daquele encontro com Cristo, ela saiu muito mais do que com a cura. Ela saiu com a experiência de um diálogo com o Senhor Jesus. E muito mais do que isso. Aquilo que Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. Talvez, às vezes, tudo que a gente procura é uma resposta para os nossos problemas. É uma resposta para a situação que nós estamos vivendo. Para uma solução de um problema pelo qual nós estamos passando. De um problema familiar. De um problema financeiro.
de um problema social como esse que nós estamos vivendo, desse isolamento, desse distanciamento. Deus quer muito mais do que ser um provedor de soluções para os nossos problemas. Ele quer ter uma comunhão conosco. A carta de Paulo aos Efésios é muito mais do que aquilo que eu já falei até aqui. Ela tem muito mais para nos ensinar. Nós temos feito uma leitura diária da palavra. Estamos lendo agora a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Hoje lemos o capítulo 2, não é isso? Amanhã estaremos encerrando essa carta do apóstolo Paulo à igreja dos Tessalonicenses. E se você tiver interesse de receber esse áudio com a leitura de cada capítulo, mande para nós uma mensagem, mande para nós uma identificação do seu telefone, de alguma maneira que a gente possa mandar esse áudio para você diário desta leitura. Uma coisa que é claro, que é marcante nessa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, é sobre a prática da fé. A vida de fé requer algumas coisas de nós. Para ter fé é preciso alimentar essa fé. Para isso, Deus instituiu a igreja. Para ter fé, a igreja tem que usar como instrumento de Deus, assim como o prato vazio não tem efeito, a igreja tem que usar aquilo que o Senhor nos deu para compartilhar com você, que é a palavra dele. Esta palavra que vem de um livro, que nós entendemos ser a revelação de Deus para todos os homens. Por meio dessa palavra, Deus nos ensina a nos relacionar com Ele e com os nossos irmãos e com o nosso próximo, com todas as pessoas. E a igreja precisa compartilhar essa palavra, porque a fé, diz a palavra de Deus, vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos compartilhando nesse momento a palavra, um caminho novo para nós, uma porta que se abriu, né, pastor Wesley? Até então a gente estava com a porta da igreja aberta e desejosos de que as pessoas aceitassem o convite de vir. Agora nós podemos chegar até você de outra forma, por meio de um vídeo, por meio de uma live e por meio de um áudio, cada dia ouvindo a palavra de Deus. A carta do Paulo aos Efésios, para encerrar, ela fala de que a igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. Ela fala que esse corpo precisa estar sadio, precisa estar sendo bem alimentado pela prática da oração, pela leitura da palavra de Deus, por uma vida de santificação. E, como corpo de Cristo, não apenas uma pessoa, mas cada um de nós, todos nós formando este corpo, cuja cabeça é Cristo, sendo comandados por Ele, sendo guiados por Ele, direcionados por Ele, nós vamos então, como corpo, cada um cumprindo o seu papel, nós vamos estar transmitindo as boas novas, o Evangelho, para todos aqueles que estão à nossa volta, para que todos saibam que em toda e qualquer circunstância, nada é difícil demais, nada é grande demais, para que Deus não possa agir. Temos nesse momento pedido de oração por 2 pessoas, né, Valéria? E eu quero estar orando. Vou deixar com o senhor, pastor Olívio, para o senhor. Eu quero orar especificamente por esses 2 pedidos, pastor, e depois passar para o pastor Wesley.
Uma oração é por uma cirurgia de uma pessoa que vai fazer a cirurgia de coluna. Na verdade, é uma criança ou uma jovem? Uma criança, né? Uma criança de 11 anos que vai fazer uma oração, uma cirurgia de coluna. E a outra pessoa já é um homem que está com as plaquetas baixas. E por causa das plaquetas baixas, ele está com baixa imunidade, ele não pode se internar. Precisa do socorro de Deus. Talvez você também precise de um socorro de Deus, de uma cura. Eu quero pedir à igreja para nós colocarmos de pé, para nós orarmos. Feche os seus olhos e vamos colocar essas vidas na presença do Senhor. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui e falar da missão do Senhor para a igreja. A tua palavra também diz, Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, que diz: e esses sinais seguirão os que creem. Orarão pelos enfermos, eles serão curados. Ó Senhor, a tua palavra também fala, Senhor, ó Pai, em milagres, em operações de sinais e maravilhas. Nós oramos, Senhor, por essas duas pessoas que foram apresentadas pela nossa irmã Valéria. Deus, eu peço a tua misericórdia para a vida dessa criança de 11 anos que irá passar por uma cirurgia. Ó Deus, tenha misericórdia. É uma cirurgia difícil para os homens, mas o Senhor é Deus. Pedimos que o Senhor capacita os médicos, anestesistas, enfermeiros, todas as pessoas que estarão, ó Deus, ó Pai, envolvidas nesse momento dessa cirurgia. E dê graça, Senhor, dê graça, traz paz ao coração da criança, dos seus familiares, Pai, para que eles possam, Senhor, confiar no Senhor e ver um mover do Senhor agindo na vida da criança, em nome de Jesus Cristo. Pedimos pela vida, Senhor, deste homem, ó Deus, que está com as plaquetas baixas e que, Senhor, não pode ser internado por causa da baixa imunidade, por causa da situação que nós estamos vivendo. Deus, vá de encontro a ele, Senhor, e age, Senhor, ó Pai, no seu corpo físico, Senhor, ó Deus, dando-lhe saúde, dando-lhe vigor, dando-lhe força, ó Senhor, trazendo cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Também colocamos cada pessoa, Senhor, que esteja aqui, ali e acolá, onde quer que esteja, Pai. Em qualquer momento, Senhor, que, ó Deus, ó Pai querido, estiver assistindo a esta gravação, que o Senhor chegue ao coração, a necessidade desta pessoa e socorre, em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Obrigado. A palavra está com o pastor Wesley. Amém. Graças a Deus, né, amados? Nós já estamos terminando. Pedir aos nossos irmãos se vão cantar mais um hino. Pode cantar? Pode posicionar aqui. Graças a Deus, amados. Mais um dia, mais uma noite, mais um culto, não é? Um culto de adoração a Deus. Talvez você esteja se perguntando por que Deus está permitindo tudo isso acontecer. A Bíblia diz que Ele está sentado no alto e sublime trono e governa esse mundo com a força do seu poder. Tudo que Deus permite acontecer nas nossas vidas é para que nós venhamos a olhar mais para Ele. É para que nós venhamos ouvir mais o que Ele está tentando nos falar. É para nós nos aproximarmos mais dEle. A Bíblia diz: perto está o Senhor, não é? Daqueles que o buscam e o temem, não é? Perto está o Senhor. Então, é momento de você refletir nesses dias, mais do que nunca. Os princípios das dores nunca estiveram tão próximos de nós como nesses dias. Então, antes dos nossos irmãos cantarem um último hino, quero orar com você que está aí, não só você que está aqui, você que está aqui presente, quero que você coloque a mão no seu coração. Deus sabe da sua necessidade. Você que está do outro lado nos assistindo,
Deus conhece a sua necessidade. A Bíblia diz, ainda a palavra não nos chegou à boca e Deus já a conhece toda. Deus conhece os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Ele conhece a nossa necessidade, conhece tudo de nós. E depois que nós orarmos, os nossos irmãos vão estar cantando um hino. Tem alguns pedidos aqui também neste caderno. Deus, em nome de Jesus, apresentamos a Ti, Deus, cada pedido e necessidade nessa noite, Pai. Talvez, Pai amado, Deus, há pessoas que ainda não se entregaram a Ti, Pai. Ainda não fizeram uma oração de confissão, uma oração de arrependimento. A Tua palavra diz, todo o que clama ao Pai, em meu nome, Jesus disse, aleluia, será salvo. Ó Deus, nós em nome do Teu Filho amado, Jesus, clamamos por essas pessoas que precisam ter um relacionamento com o Senhor, desenvolver um relacionamento com o Senhor, pessoas que precisam de ser salvos, ter a certeza da salvação, porque o mundo é mau, Pai. Pessoas, ó Deus, das diversas necessidades, Pai amado, não só nesse caderno, Pai amado, não só aqui presente, ó Deus, mas do outro lado nos assistindo, ó Deus, o Senhor conhece cada uma das suas necessidades. Atende para a glória do Teu nome, Senhor. Socorre essas pessoas, Pai amado, seja enfermidade, Pai amado, o Senhor é Deus que cura, sim, Pai amado. Sim, o Senhor é Deus que cura, Pai amado. O Senhor é Deus que cura, que sara, o Senhor é Deus que transforma vidas, o Senhor é Deus que salva o pecador, meu Pai. Apresentamos cada pedido e necessidade nesse caderno. Deus, nós oramos e agradecemos ao Senhor, Deus, por essa noite, em nome de Jesus. Obrigado por vocês que estão presentes, por vocês que estão nos assistindo, por essa live. Que Deus os abençoe. Na paz do Senhor estamos despedidos.